Acho que já começou. Boa tarde, mais uma vez. Agradeço a presença de todos vocês. Doutora Noêmia Porto, professor Tiago Rodrigues Pereira, professor Rafael Aguilera. Eu gostaria de iniciar e pedir para que cada um fale um pouquinho da trajetória profissional de vocês, por favor. Doutora Noêmia, pode começar, por gentileza. Bem, uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a professora Cristine, agradecendo a gentileza do convite, o professor Tiago, o professor Rafael, que a distância e as proximidades do nosso tempo são interessantes. Não os conhecia antes e será um prazer poder debater e dialogar com ambos. Bem, eu sou juíza do trabalho, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abarca os estados do Distrito Federal e do Tocantins. Eu sou magistrada do trabalho desde março de 1998. Eu sou mestre e doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e também fiz especialização em Direito Constitucional também na Universidade de Brasília. Mas eu acredito que eu estou aqui não em razão da credencial acadêmica e muito menos em razão da experiência profissional. Na verdade, atualmente, eu sou a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, uma entidade nacional que congrega atualmente quase 4.000 magistrados e magistradas do trabalho de todo o Brasil. É a entidade que fala em nome da magistratura do trabalho e tem uma atuação, eu diria, em várias frentes institucionais, no parlamento, no poder judiciário, no poder executivo, com a sociedade civil, com as universidades, de maneira que eu acredito que hoje a minha contribuição se dará muito mais como presidente dessa entidade nacional. E sigo à disposição. Profesor Rafael. Buenas tardes a todos. Agradecer sobre todo a Cristina Viviani por la gentileza y la amabilidad en esta invitación, igual a la doctora Noemi Porto, al doctor también Tiago Rodríguez Pereira. Y bueno, agradecer este encuentro global, ¿no?, cibernético, telemático que tenemos entre dos pequeños países como Portugal y España, que son muy pequeños, la verdad, comparado con las dimensiones de América Latina y de toda América del Norte, ¿no? Y sobre todo con Brasil, que es el hermano grande, el hermano mayor, tanto de Portugal como de España, aunque, bueno, la incidencia cultural, histórica, implicaciones y vínculos históricos y culturales están con Portugal, pero España también, como país hermano de Portugal, se siente identificado con Brasil, ¿no? Entonces, agradeceros y una breve presentación curricular. Yo soy profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, la Universidad Pública de Málaga, y bueno, mi formación ha girado un poco en torno a lo que es filosofía política, teoría política, filosofía del derecho. Tengo ambas carreras, Derecho y Filosofía, y bueno, me centro más en lo que es la dimensión sociológica política o la dimensión de ciencia política, básicamente, ¿no? Muchas gracias. Obrigada. Professor Tiago. Bem, boa tarde a todos. Aqui, para mim, 18 horas. Professor Rafael, 19, acredito eu. Professora Cristine, professora Noêmia, 4 horas, então, a menos. Como o professor Rafael falou, é um prazer estar aqui. É sempre muito bom. A tecnologia traz diversos problemas, sem dúvida nenhuma, principalmente para relações laborais, mas também permite esses encontros, né? Esses encontros. Não conheci o professor Rafael, né, a doutora Noêmia, a professora também, a doutora Noêmia. É um prazer estar conhecendo, estar podendo participar aqui desse encontro. A professora Cristine já é uma amiga de longa, não vou dizer anos, porque a professora Cristine tem um rostinho de menina muito nova, mas já há alguns anos, então é uma amiga querida, mas muito querida. Eu tenho dupla cidadania, estou aqui já morando há algum tempo em Portugal, sou professor da Universidade Autônoma de Lisboa. A minha carreira acadêmica é tanto no direito constitucional e também muito na hermenêutica filosófica e também na filosofia, né? Meu mestrado e doutorado é em direito público e evolução social,
pela Universidade Estácio de Sá, e estou terminando agora meu segundo doutoramento em filosofia, né, pesquisando em filosofia da linguagem alemã. Então, só agradecer realmente estar aqui, porque acho que esse é um tema absolutamente essencial, não apenas para o Brasil, mas para Portugal, para a Espanha, justamente no momento que nós estamos passando por uma pandemia, e, sem dúvida nenhuma, as relações laborais já estão sendo afetadas sobremaneira. Eu sempre falo com meus alunos, o mundo que conhecíamos antes da Covid-19, esse mundo acabou. Esse novo mundo que nasce, entre aspas, a partir de então, é um novo mundo que estamos a reconstruir, digamos assim. E me preocupa muito, principalmente, com as conquistas dos direitos sociais, que me parecem cada vez mais estão correndo sérios riscos em razão de alguns discursos cada vez mais querendo, né, se tornar hegemônico, de opressão do trabalhador. E, portanto, parabenizo a Cristine, à UF, ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, pela escolha do tema, que, no meu entendimento, ele é absolutamente necessário para esse quadrante, esse momento atual do nosso planeta. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Tiago. E eu espero que seja o primeiro encontro de muitos, não é? Porque realmente é um encontro muito produtivo para todos nós, acredito. Dando início à nossa conversa, eu gostaria de falar sobre um primeiro tema e saber a opinião de cada um de vocês, o que a gente pode fazer em termos de transformação, onde são as nossas pedras de toque, né? Cada um com a sua realidade, mas de que forma nós podemos pensar diferente para transformar sempre no sentido de melhorar, né? Então, começando com a emergência de novas tecnologias, né, de informação e de comunicação, que nós chamamos de inteligência artificial, surgiu uma nova teorização sobre as relações de poder no plano mundial, inclusive no que tange às transformações produtivas e do trabalho, que é o que nos interessa aqui. Então, nesse sentido, houve uma alteração na principal força produtiva. Do trabalho, nós saímos para a ciência. Então, houve essa transformação. Saída do trabalho para o privilégio da ciência, que, nesse sentido, se tornou, na verdade, a maior força produtiva, né? Já não é mais o trabalho, estamos voltados para a ciência. Então, por esse motivo, há quem diga que o trabalho e o tempo de trabalho perderam o seu valor, por não mais ser considerado como fonte de riqueza e também como moeda de troca. A este fenômeno, né, acredito que todos já conheçam, é dado o nome de capitalismo cognitivo, nova economia, capitalismo de plataforma, justamente por conta da emergência da tecnologia nas práticas capitalistas. Então, a respeito desse tema, tem muito que ser falado, muito que ser observado, mas eu gostaria de saber as considerações de todos vocês a respeito desse assunto, mas com foco no trabalho assalariado. Por favor, professora Noêmia. Bem, professora Cristine, acredito que você toca em pontos extremamente importantes e que estão, eu diria, nas reflexões da Ana Matra nas últimas semanas, nos últimos meses. Veja, essa questão do fim do trabalho, um discurso sobre o fim do trabalho, não é um discurso novo entre nós, né? Se nós formos nos recordar de André Gorz, no início da década de 70, na França, lança aquele seu livro clássico, que é uma proclamação, né, na ideia de o fim do trabalho. No Brasil, o professor Ricardo Antunes transforma aquele título do professor André Gorz na França numa pergunta. Fim do trabalho, ele transforma numa ideia de é o fim do trabalho? O que me parece que está em jogo não é exatamente o fim do trabalho, mas a transformação do chamado trabalho protegido. É verdade que durante todo o século passado, quer dizer, do alvorecer do capitalismo até o auge do que nós costumamos chamar de um estado do bem-estar social,
que alcança os países do capitalismo do Ocidente até depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma ideia, uma lógica de que proteger as pessoas que necessitam do trabalho para viver se faria adequadamente numa lógica contratual específica, que era justamente a do contrato de emprego. Era a ideia do trabalhador assalariado, o trabalhador homogeneizado em termos de necessidades e em termos de direitos. É o trabalhador 8 horas diárias, no caso brasileiro, 44 semanais, 30 dias de férias por ano, intervalo de jornada até 2 horas, entre jornadas de 11 horas, de maneira que se homogeneizou uma ideia de trabalho, uma ideia de trabalhador e uma ideia de proteção. Esse modelo, ele já está tensionado desde pelo menos o início da década de 70 do século passado, quando a gente já percebe uma forte reformulação no que alguns vão chamar de sistema toyotista e outros, e aí eu prefiro o professor Márcio Túlio Viana no Brasil, que chama esse modelo de simplesmente um modelo pós-fordista. Ele é pós porque ele é nenhum sendo todos. Nós teremos segmentos econômicos em que ainda elementos de um clássico fordismo-taylorismo vai prevalecer. E aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a questão dos frigoríficos, em que o fordismo-taylorismo se faz presente, mas já com elementos de toyotismo, quando você percebe o excesso de intensificação na ideia de uma produtividade numérica cobrada desses trabalhadores, células de trabalho mais horizontais, menores e sempre numa lógica de produtividade individual. Então, o início da década de 70 do século passado, a gente já assiste a esse processo de transformação que alguns vão chamar de modelo toyotista, outros pós-fordista. De toda forma, já era um modelo que colocava em xeque a lógica jurídica de proteger apenas o trabalhador assalariado, de proteger apenas o trabalhador empregado. E aí, voltando à França, não exatamente um autor que trabalha a questão jurídico-laboral, mas que é muito interessante observar, que é o Luc Vacan. Quando Luc Vacan, em Prisões da Miséria e outras obras como tais, revela a interconexão entre uma desafiliação social trabalhista e uma desafiliação que gerará aspectos criminais, penais, o que a gente percebe é que o trabalho não acabou. Muito pelo contrário, o trabalho está na centralidade da vida das pessoas. Trabalho, ainda que você tenha trabalho nenhum. O trabalho é central, mesmo que você não consiga jamais se ocupar num posto de trabalho formal. A centralidade do trabalho reside no fato de que o trabalho continua sendo o único ou principal eixo no que nós chamamos de sobrevivência das pessoas. Daí porque o que desafiou, no caso da Constituição Federal de 1988 no Brasil, foi passar a pensar formas de proteção jurídica para a totalidade dos trabalhadores e não apenas para os trabalhadores empregados. Porque se nós pensarmos em proteções jurídicas apenas para trabalhadores empregados, a proteção jurídica ela sempre será mais excludente do que includente. Em países que vivenciam situações de desemprego. E aí nós chegamos isso é uma breve narrativa, mas rapidamente nós chegamos ao século XXI com uma nova linguagem. Agora ninguém está mais falando em pós-fordismo ou toyotismo. Agora é falar em economia 4.0, em economia de compartilhamento, e que nós preferimos chamar de trabalho 4.0. Nós preferimos chamar trabalho 4.0 para tentar visibilizar as pessoas que continuam necessitando do trabalho para viver, mas agora se deparam diante das inúmeras plataformas virtuais, num novo modo de trabalho que desagrega mais profundamente
do que o processo de desagregação que a gente já vinha assistindo desde o início da década de 70. Mal conseguimos reagir a temas como terceirização, cadeia produtiva, por exemplo, e já tivemos que pensar um trabalhador que é supostamente empreendedor, embora ele não empreenda coisíssima nenhuma, necessita do trabalho para viver, acessa plataformas virtuais e ele seria supostamente livre para trabalhar, quando, na verdade, ele não é livre sequer para fixar o preço do próprio trabalho. E esse trabalho 4.0 a que eu me refiro, ele está especialmente caracterizado, talvez, por 3 aspectos. O primeiro é de microtrabalhos que eu quero dizer são trabalhos como de entrega, para daí fazer a clássica referência a plataformas como do iFood, Uber Eats, etc., né? Com micro remunerações, porque o que é definido é pela plataforma, e uma ideia de uma economia que alguém chama de economia 4.0 e nós estamos chamando de economia do bico, porque ela é um tipo de economia que visa, na verdade, a eliminar os tempos mortos de trabalho, eventualmente invadir os espaços de descanso do trabalhador que tem trabalho formal. E é uma ideia de uma disponibilidade desregrada para o trabalho, né? Então, nós estamos num contexto profundamente desafiador do que eu estou chamando de um trabalho 4.0 e desafia especialmente os juristas a repensarem quais são os patamares jurídicos de proteção. O trabalho não acabou, ele se transformou profundamente, ele continua sendo o centro da vida das pessoas, e talvez a pandemia tenha revelado isso às vísceras, porque especialmente é trabalhador aquele que não tem o trabalho e necessita do trabalho para viver, paradoxalmente. A pandemia trouxe às vísceras essa questão da centralidade do trabalho na vida das pessoas e como possibilidade de sobrevivência, e a tarefa que fica para nós é agora pensar como a proteção jurídica pode se tornar mais inclusiva, mais universalizante e, eventualmente, capaz de dar respostas a um patamar de profunda desigualdade que nós estamos vivendo. No caso brasileiro, a toda evidência, um aumento na miserabilidade, o aumento dos informais, o decréscimo da média remuneratória, a confusão entre criação de postos de trabalho e emprego protegidos, nem sempre posto de trabalho significa emprego protegido, e essa ideia de que o trabalho talvez seja hoje uma das expressões de cidadania mais necessárias, na medida que o trabalho é que possibilita o acesso a outros aspectos também importantes desse poliedro que é a cidadania brasileira. A cidadania para o consumo, a cidadania na saúde, a cidadania na educação, a cidadania na presença na cidade. Todos esses momentos da cidadania estão, de alguma maneira, enfeixados pela necessidade de trabalho. E o Brasil vive agora fluxos migratórios que, como nós já conhecemos na tradição, boa parte dos fluxos migratórios tem relação com o deslocamento de trabalhadores e trabalhadoras, ainda que não tenham trabalho nenhum, mas de pessoas que necessitam do trabalho para viver e em busca de melhores condições de vida e que são melhores condições de trabalho. Portanto, no âmbito da Anamatra agora, quais são assim, as reflexões que nós temos? A necessidade dos juristas revisitarem o artigo 7º da Constituição do Brasil, que é um artigo que estabelece uma promessa democrática, que é a promessa da proteção à totalidade dos trabalhadores urbanos e rurais, e não apenas aos trabalhadores empregados, a repensar a ideia do direito fundamental de greve como um direito reivindicatório de melhores condições de vida, porque no Brasil ainda permanecemos pensando a greve numa lógica de categoria, e como lidar, por exemplo, com o movimento grevista, que está aí no dia 1º de julho, anunciado em todas as mídias sociais, como a greve dos entregadores
de plataformas virtuais, que são, na verdade, trabalhadores e não são empreendedores. A lógica de categoria já não mais nos serve. Alguns falam agora que é necessária a lógica da multidão, encontrar algum eixo que seja o eixo reivindicatório. E terceiro, evidentemente, pensar que, embora desenvolvimento econômico seja sempre uma linguagem na ordem mundial, a linguagem que precisamos adotar é a do desenvolvimento econômico sustentável. E sustentável sob o ponto de vista ambiental também. E quando se fala em sob o ponto de vista ambiental, nós estamos falando do meio ambiente do trabalho. E esses trabalhadores desagregados, vamos chamar assim, têm qualquer coisa menos acesso ao meio ambiente laboral minimamente adequado para o desenvolvimento, pensando que a saúde também é um direito fundamental. Então, professora Cristine, professor Tiago, professor Rafael, acho que nós começamos aqui um mundo novo, que traz velhos problemas. Ele é novo, mas ele é velho. Ele é velho porque nós estamos discutindo o de sempre. O que nós estamos discutindo como sendo de sempre? Excesso de jornada, excesso de disponibilidade, baixa remuneração, o que é liberdade para trabalhar, como garantir o direito de reivindicação. Esses são velhos temas para o trabalho, mas agora eles são também novos temas, pensando a realidade dos algoritmos, das plataformas, do trabalho 4.0. Bem, essa é a minha contribuição inicial. Obrigada. Obrigada, doutora Noêmia. Realmente são problemas antigos, mas com uma roupagem nova, não é? Tem aí uma outra casca por fora de tudo isso, mas são os mesmos problemas. E, professor Tiago, gostaria de lhe ouvir agora. Bem, concordo em gênero, número e grau com a doutora Noêmia. Como eu tinha mencionado, a professora também trouxe isso, é um mundo novo com problemas antigos e as tensões de sempre, e talvez eu diria só mais, inclusive mais agudas. Né? O socialismo, enquanto ideologia, isso ainda é algo interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, enquanto efetivamente política de Estado, infelizmente ou felizmente, mas naufragou. O capitalismo sai vencedor, e o fim, talvez, de uma outra ideologia para fazer um contraponto, isso acabou gerando diversas questões interessantes para se discutir. E uma questão que eu acho pertinente, que a doutora Noêmia mencionou, referindo-se ao artigo 7º da Constituição Brasileira, e me trouxe em mente um artigo que foi escrito já há mais de 10 anos por um eterno professor que tive, professor Canutilho. E o professor Canutilho escreve na revista de Coimbra, há mais de 10 anos, sobre a morte da Constituição dirigente. Né? Aquela ideia de uma Constituição que vai dirigir o Estado para que persiga, em todas as suas esferas, em todos os seus poderes, dar concretude às chamadas promessas constitucionais. E muitos pelo mundo afora, inclusive no Brasil, se arvoraram a defender quase como uma volta de um liberalismo clássico. Né? E eu acho, por um lado, obviamente, muito triste, mas, por um outro, em termos científicos, muito interessante, a questão da Covid-19. Por que isso? Porque, mesmo políticos que foram eleitos com uma plataforma, digamos, mais centro-direita, e aí por todos, o presidente Macron, da França, que está tendo que rever alguns conceitos, dito pelo próprio Macron, de que investimento em qualidade de vida, em saúde da população, resumidamente, em dignidade da pessoa humana, na responsabilidade do Estado, em coibir abusos, e, como a doutora Noêmia mencionou, né, escancarou em relação à questão de Uber Eats e entregadores com a falácia, né, que chega a assustar, né, o discurso de que chamam esses profissionais, esses empregados, de empreendedores. Né? Me causa, assim, espécie, me causa
indignação falar que essas pessoas são realmente empreendedores, quando, na verdade, é a face mais dura, mais perversa, mais canalha do capitalismo. E aí, não é nenhuma crítica, eu sempre gosto de frisar, nunca fui de esquerda, mas o capitalismo, como ele foi pensado e como ele ainda é pensado, no meu entendimento, é algo que se mostrou, assim como o socialismo também, algo que não deu certo. Enquanto sistema, né, e o bom e velho Marx, com todos os seus problemas, as suas soluções que, no meu entendimento, não funcionam e tal, mas ele já denunciava diversos problemas estruturais do próprio capitalismo. E a questão da pandemia, como a professora Noemi mencionou, pintou com cores mais fortes, ou melhor, talvez tenha desnudado, como ela mesma mencionou, uma realidade que já existia, mas que ficava camuflada por N questões históricas, N questões político-econômicas. Né? Essa questão da opressão, da alienação, né, do trabalhador, Heidegger já denunciava isso, Hannah Arendt, na Condição Humana, também mostra de uma forma belíssima os efeitos danosos desse capitalismo. E, mais recentemente, Bauman mostra também isso, essa atual sociedade de consumo em massa, né, que estamos a viver, e que se mostra cada vez mais uma epidemia também, ou uma pandemia. E o reflexo disso foi quando alguns governantes daqui ou dali liberaram um pouco mais o comércio, as pessoas saíram ensandecidas para fazer compras a partir de coisas que não precisam. Por quê? Porque os gêneros mais necessários de alimentação e até combustíveis e tal, sempre continuaram abertos. As pessoas foram como loucas atrás de produtos e shopping centers, e isso mostra também que uma das coisas que a pandemia deve trazer para a gente é uma reflexão, né? Uma reflexão de tudo, né? Desde de como nós estamos lidando com a própria questão da dignidade da pessoa humana, discursos que nós estamos vendo pelo mundo, não que as empresas não sejam importantes, claro que são, senão não estaríamos nem aqui discutindo essa relação, óbvio que é, mas quando colocamos, e vimos muito nessa pandemia esse discurso, até pelo ministro da Economia do Brasil, né, o Paulo Guedes, dizendo, voltando àquele slogan antigo norte-americano, né, para você não perguntar o que o Estado pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo Estado, uma total inversão de valores. A gente não pode se esquecer que o Estado não existe, ou melhor, o cidadão não existe para servir o Estado. É o Estado que existe para ser o garantidor de direitos básicos do cidadão. Mas é um momento tão estranho que passamos pelo mundo, e, no caso, os brasileiros passam ainda de forma mais forte. A gente, inclusive, estamos vendo pessoas irem à rua pedindo fim de direitos e garantias fundamentais. Então, ou seja, é um momento absolutamente louco, né, que a gente passa pelo mundo. E claro que as relações laborais, as relações trabalhistas, não poderiam ficar imunes a essas discussões, essas críticas. Quando a gente fala no novo espírito do capitalismo, como eu já mencionei, de novo, né, a professora Noemi mencionou, não tem nada, são problemas antigos, mas eu acredito que agora talvez a sua face, uma face mais ainda perversa, se mostra justamente com a questão das novas tecnologias, que chegam com uma velocidade muito grande, chegam retirando, claro, postos de trabalho, alijando pessoas do mercado de trabalho, começa a ser o desemprego, obviamente, sempre foi um grande problema, mas o crescimento, inclusive em países como mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a própria Europa, começa cada vez mais a assustar, e pessoas que não conseguem se reinserir no mercado de trabalho, muitas delas porque diversas atividades laborais simplesmente deixaram de existir, e essas pessoas não têm, talvez, a habilidade necessária, obviamente por falta de treinamento e tal, para essa reinserção. Algumas políticas, aqui em Portugal, tem uma política muito interessante em relação a isso, no auxílio para que essas pessoas consigam adquirir esse novo conhecimento para poder se reinserir, mas é algo, claro, é algo devagar, é algo paulatino. Portanto, discutir efetivamente isso
discutir direito, né, como eu falei, direito constitucional, como a professora Noemi mencionou no artigo 7º, e aqui na Constituição Portuguesa, no artigo 9º, das tarefas fundamentais do Estado, que é promover o bem-estar e qualidade do povo, né, em igualdade real, etc., etc., como consta, como eu falei, no artigo 9º, a linha D. Portanto, acho que, voltando ao início, já terminando, quando eu falei da questão do professor Canottieri da Constituição Dirigente, e aí da máxima vênia, meu eterno mestre, mas acho que ele está absolutamente equivocado. Mesmo em países mais desenvolvidos, em países com desenvolvimento tardio, no caso do Brasil, nem se fala, mas mesmo em países mais desenvolvidos, a presença do Estado como garantidor mínimo de direitos... Aliás, eu estou até mudando esse discurso, porque eu sempre falei garantidor mínimo, e eu acho que está equivocado isso. Eu acho que não temos que apenas buscar o mínimo existencial, mas a função do Estado é garantir efetivamente uma vida digna. Nossa Constituição, no caso, tanto brasileira como portuguesa, ela elenca diversos direitos e garantias fundamentais que ainda estão até longe de serem concluídos. Então, temos que buscar efetivamente a concretude, e estamos muito longe disso, mas muito longe. Tanto em alguns países mais desenvolvidos, quanto menos, e, como eu falei, a Covid-19 desnudou essa questão. Portanto, discutir esse novo espírito do capitalismo, né, e trazido por diversos autores, Trade Boltanski e outros, acho que é necessário, justamente para que a gente consiga reverter esse caminho que, no meu entendimento, é equivocado, que a gente já está trilhando há algum tempo, sob risco de termos um esgarçamento social ainda maior do que o que a professora já mencionou, que desde a década de 70, no caso do Brasil, já existe. Acho que o momento é delicado, o momento é crítico, não apenas no Brasil, mas na Europa, Ásia, Estados Unidos. É o momento, eu acho, de se repensar o próprio sistema como um todo e, claro, o planeta que nós vamos deixar para as gerações futuras. Muito obrigada, professor Tiago. Professor Rafael, gostaria de lhe ouvir agora. Buenas, ¿sí se escucha? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Es que tenía problemas de sonido aquí. Bueno, pues en referencia a lo que se ha dicho anteriormente, yo creo que la doctora Noemi y el doctor Tiago se han centrado mucho en el garantismo de los derechos laborales, sociales, económicos, derechos de trabajo, sobre todo frente a una protección jurídica, una protección judicial. Desde luego, estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, ¿no? El tratado de Ulrich Beck, cuando hablaba de la sociedad de la incertidumbre, ¿no? La sociedad de lo incierto. De alguna forma, el capitalismo actual que estamos viviendo se ha convertido no solo en un capitalismo productivo de la revolución industrial, sino en un capitalismo también financiero. Y esto está ocasionando muchos problemas a nivel laboral, es decir, de destrucción no solo medioambiental, no solo, como muy bien decía la doctora Noemi, ¿no? De un desarrollo más sustentable, más sostenible, sino también de destrucción del empleo, la robotización, la automatización telemática, por ejemplo, toda la revolución cibernética va a crear, evidentemente, unos niveles de desempleo, de paro y de desigualdad socioeconómica cada vez mayor, de polarización social y de estratificación social, ¿no? Entonces, yo creo que al final el mercado libre, el mercado es un buen servidor, genera riqueza, genera empleo, genera trabajo, pero es un pésimo amo en el sentido en que no distribuye bien ni el trabajo, ni la riqueza, ni los bienes, ¿no? Entonces, sí se requiere en ese sentido fortalecer el estado de bienestar o el estado social y sobre todo lo que es el neoconstitucionalismo social en base a derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Yo creo que aquí Rawls, cuando hablaba tanto en su teoría de la justicia de que una sociedad justa o una sociedad mínimamente ordenada de forma justa es una sociedad que no solamente reconoce derechos y libertades a todos sus ciudadanos, sino que genera igualdad de oportunidades, es fundamental, porque estamos viendo que nuestras sociedades son cada vez más desiguales, fuertemente desiguales, y hay menos igualdad de oportunidades y de acceso a ciertos bienes como puede ser el nuevo capitalismo telemático digital que se está generando, que evidentemente va a destruir empleo, va a destruir trabajo, ¿no? Entonces,
frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, la única solución que tenemos es el Estado social, el Estado de bienestar, a través de políticas sociales, de políticas económicas, políticas educativas, políticas laborales, que de alguna forma vayan generando esos niveles de igualdad y de protección, sobre todo de derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? La protección, sin duda, judicial, a través de los niveles de impartición de justicia y de los tribunales, a partir del neoconstitucionalismo social, yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Pero también pensemos que las políticas públicas y las políticas sociales, las políticas económicas, laborales, educativas, sanitarias, dependen mucho de los presupuestos del Estado. Entonces, tenemos amplios sectores de una economía informal que tenemos que de alguna forma legalizar y incorporar a una economía mucho más formal, legal, ¿no? Es decir, es importante, sobre todo, que haya una regulación del empleo a través de sistemas de seguridad social y, por tanto, de que se cotice, que haya una gran cantidad de trabajadores que pueda acceder al mundo laboral precisamente de los derechos desde su pago de impuestos, cotizaciones y, por tanto, percepción de prestaciones, ¿no? Sean sanitarias o de cultura o prestaciones de jubilación o de pensión o de lo que sea, ¿no? Entonces, esto significa que el estado social o de bienestar, en la medida en que tiene que ampliarse o crecer a través de las políticas públicas, requiere también de presupuestos, requiere de un saneamiento de las cuentas públicas. Y esto es fundamental porque por aquí parte el combate a la corrupción, que eso es un tema vital en nuestras sociedades, una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia en la gestión pública, en la gestión del erario y también, como no, el pasar de esa economía informal a una economía mucho más formal, donde evidentemente todos los trabajadores tengan derechos sociales, económicos y laborales en función de que también están incorporados no a una economía de la supervivencia o una economía de la subsistencia, sino una economía más legal. Claro, esto es difícil porque esto requiere tiempo, evidentemente, y requiere paciencia, pero yo creo que el intento fundamental, precisamente el desafío que tenemos frente al estado de bienestar o el estado social y frente a un neocapitalismo o turbocapitalismo digital o telemático, robótico, vamos a decir, o donde va a haber una mayor automatización y, por tanto, muchos robots o máquinas van a desplazar la mano de obra, van a desplazar, evidentemente, la fuerza de trabajo, porque ya no se requiere. Hay muchas fábricas que hoy en día los robots, evidentemente, producen más, además no se enferman, no tienes que cotizar por ellos al Estado, no tienen problemas. Bueno, todo esto va a generar, evidentemente, nuevos desafíos en nuestras sociedades, ¿no? Y todo esto, evidentemente, desde un desarrollo sustentable, ¿no? Básicamente, ¿no? Muito obrigada, professor. Gostaria de saber qual é a opinião de todos, começando pela veracidade ou não do que eu vou dizer, né, segundo a concepção de cada um. Seria correto nós afirmarmos, por exemplo, que o capitalismo ele pode gerar uma forma, né, nessa versão do capitalismo cognitivo, se ele pode gerar uma forma de aprisionamento, uma forma de sujeição permanente, repito, sujeição permanente, provocada pela perda do valor da força de trabalho e que são mecanicamente aceitos pelo trabalhador em nome da sobrevivência. E se todos concordam com isso. Em função de quê? Porque aprofundar o raciocínio em razão dessa espécie de servidão quer dizer todas as competências que hoje são exigidas. Eu busquei em alguns sites qual é o ideal de profissional em termos de competência para o mercado de trabalho atual. Então, são elas, e não são poucas, né? Resolução de problemas complexos, o trabalhador tem que ter facilidade de resolver imprevistos, agilidade na tomada de decisões, foco nos resultados, orientação para custos, ser resiliente, ter senso de urgência, visão sistêmica, ter comunicação múltipla, inclusive fluência em vários idiomas, saber negociar, saber se adaptar,
estar sempre atualizado nos estudos, e aí eu faço uma referência que essa atualização é um investimento pessoal com os seus próprios recursos financeiros, né? Essa atualização é por conta do trabalhador. Estar sempre atualizado nos estudos, dominar tudo relacionado à tecnologia, conhecer a tecnologia na integralidade, ter pensamento crítico, ser criativo, saber gestão de pessoas, ter inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, ter orientação para servir, foi um dos requisitos que eu li em um dos sites, saber negociar, ter flexibilidade cognitiva, saber articular todo o conhecimento adquirido em prol da profissão, estar comprometido, ter conhecimento técnico, conhecimento cultural, ser criativo, ter autoconhecimento e, por final, ter espírito empreendedor, que é o que a doutora Noêmia falou agora no início. Então, o desprestígio da força de trabalho humana fez perder o poder de barganha, como já falamos antes. Mas os estados, por exemplo, ele tem deixado de investir, assim como o professor Rafael, o professor Tiago falaram também, na questão das políticas de bem-estar social. A legislação ela já começa a permitir flexibilização a direitos conquistados, né, há décadas e por intermédio de muitas lutas. Então, a redução da oferta de emprego, por exemplo, não tem, ela vem dessa transformação de que não temos mais empregos nos moldes tradicionais. Isso acaba introjetando no trabalhador uma forma de sujeição permanente, né? Já que eu preciso de tantas capacidades e tantas competências, será que para que eu seja um profissional bem-sucedido, não só para os novos profissionais que querem entrar no mercado de trabalho, mas para aqueles que querem se manter no mercado de trabalho, será que o ideal é o trabalho de 12, 15, 17 horas por dia? Será que é essa ideologia que o capitalismo está introjetando nos novos trabalhadores ou naqueles que não querem perder os seus empregos? É essa sistemática? Eu preciso trabalhar demais e aceitar inúmeras condições que me são desfavoráveis, né? E como o professor Tiago falou, que agridem até a minha própria dignidade enquanto pessoa. Será que essa separação do capital e do trabalho, com o acréscimo da tecnologia, me transforma num trabalhador em permanente escravidão, condição análoga de escravidão, mas uma escravidão dos tempos modernos, que acontece em ambientes com ar-condicionado, com todo o conforto? Então, será que isso representa para a gente uma nova ideologia capitalista? Como a doutora Noêmia falou, é um problema antigo com uma roupagem nova? Então, eu gostaria de saber de todos qual é a ideologia, o que pensam a respeito disso, dessa exigência de tantas competências e do afastamento da política de bem-estar social ao mesmo tempo. Qual é a ideologia que está por trás disso, ao ponto de influenciar o trabalhador a vivenciar todas essas mazelas em contribuição ao capitalismo, mesmo sabendo que é um sistema que está em constante processo de segregação do trabalho em relação à pessoa do trabalhador. Aí eu vou pedir para todos as considerações em 5 minutinhos, porque, infelizmente, a gente tem que acabar às 15 horas. Por favor, doutora Noêmia, começando pelas mulheres. Professora Cristina, a senhora pode me interromper se eu passar do tempo, tá bem? Fique muito à vontade. Bom, a descrição, professora, que você faz na verdade, de um robô multidimensional, um robô servil, um robô não humano e um robô que, portanto, vai receber uma remuneração pífia a despeito de ter que estar letrado em cultura, em comportamentos, em empreendedorismo. É uma exigência que não está no nível do humano. Então, assim, acho que a sua descrição mostra essa ideia de uma centralidade do trabalho, mas como possibilidade, né, irradiadora de direitos de cidadania, cedendo espaço ao trabalho como centro da vida. Porque uma coisa é a centralidade do trabalho na vida das pessoas como forma de cidadania. A outra é o trabalho como centro de tudo.
que faz um processo que eu chamo de adesão exponencial da pessoa ao trabalho e que agride qualquer lógica de liberdade, ainda que fizéssemos ou ainda que adotássemos uma lógica de liberdade ao modelo liberal, né? Então, nesse ponto, o que supostamente seria moderno, ou seja, falasse em direito à desconexão do trabalho, que até recentemente era uma coisa moderna, contemporânea, né? Falasse no direito à desconexão, atualmente, com tudo fora do lugar, esse discurso da desconexão, ele se tornou estranho, ele se tornou voltado a uma classe de trabalhadoras e trabalhadoras que eu vou chamar aqui de privilegiados, ou seja, aqueles que têm vínculo empregatício, aqueles que não são terceirizados, ou aqueles que estão inseridos em carreiras públicas. Porque, para o resto, não existe direito à desconexão. Há um excesso de intoxicação pelo excesso de conexão e de excesso de informação. E aí, voltando àquele meu esquema do velho novo, isso já é velho entre nós, quer dizer, falar-se em direito à desconexão, agora está desafiando um contexto novo, que é estabelecer políticas macro para que a desconexão ela não seja um privilégio, mas ela se torne um direito generalizado capaz de corresponder ao que eu chamo de as expectativas das liberdades mais básicas. E falar-se no afastamento ou na contrariedade ao estado do bem-estar social, numa lógica da presença importante do Estado na articulação de políticas públicas, e notadamente na questão do trabalho, é flertar com a convulsão social. Existe um limite para tudo isso. Existe um limite. E esse limite, ele já está sendo alcançado em países de capitalismo avançado, incluindo o Brasil. E aí é notável essa progressiva substituição que nós estamos vivendo das empresas de intermediação de trabalho por plataformas virtuais. E são essas plataformas que conectam diretamente o tomador final com o prestador pessoal do serviço. Esse modelo, ele não é só um modelo, digamos assim, da modernidade tecnológica. Ele não é aleatório, ele é intencional, porque essa vinculação direta do trabalhador à plataforma virtual como uma forma moderna de terceirizar, procura evitar a presença de regras jurídicas ou a presença da regulação estatal ou a presença de políticas públicas que fossem capazes de mediar o excesso de exploração. Portanto, professora, sem querer ultrapassar o meu tempo, mas deixando aqui uma reflexão, essa produção econômica da chamada modernidade ou contemporaneidade trouxe elementos para um capitalismo relacional, alguns chamam de cognitivo, né? Outros chamam de capitalismo de relações, que desafia a que estejamos no mesmo lugar. Qual lugar? Fazer das nossas relações sociais, políticas, jurídicas, voltadas à pessoa humana. Eu acho que é esse o nosso desafio. Ficar onde sempre estivemos, centrado na necessidade das pessoas. E convulsões sociais virão, sem dúvida nenhuma, se nós continuarmos flertando com a ideia desse chamado empreendedorismo de bico e aceitando de maneira naturalizada que ele é o capitalismo do século XXI e não há o que se fazer. Eu acredito que há muito, sim, o que se fazer. E, no caso brasileiro, a postura mais revolucionária que nós podemos adotar é nos voltar o tempo inteiro para a Constituição de 1988. Obrigada. Obrigada, doutora Noêmia. Professor Tiago, gostaria de lhe ouvir. Bem, é muito interessante, né, a gente perceber, como a doutora Noêmia mencionou, quando a gente analisa, né, os discursos atuais,
E é impressionante como a doutora Noemi foi cirúrgica, né? Como é a questão do velho retornando apenas com uma roupagem nova. Isso me faz lembrar do filósofo a qual eu tenho verdadeira paixão, pesquisa há mais de 10 anos, que é o Nietzsche, né? Quando ele chama isso do eterno retorno. Como as coisas voltam a acontecer. É claro que é como um grande chefe de cozinha. Mudou o chefe, ele vai mudar a forma de fazer os temperinhos, etc. Mas o básico é exatamente igual. E o mesmo discurso que a gente escuta hoje, com certeza, os nossos antepassados estão escutando desde a primeira Revolução Industrial. Né? É sempre essa relação tensionada, né, entre os donos do capital, claro, e a força de trabalho. Mas agora eu acho que alcançou níveis mais preocupantes, como a doutora Noemi mencionou, justamente porque o capital descobriu que até o trabalho em casa é melhor, muitas das vezes, do que o trabalho num clássico local de trabalho. E por um motivo muito óbvio, no local de trabalho ninguém consegue ficar, sei lá, 3, 4 horas sentado trabalhando. A pessoa se levanta, vai no banheiro, bebe uma água, toma um café, fala com alguém, oi, tudo bem? Isso acontece. Agora, no trabalho remoto, não. No trabalho remoto, a pessoa fica mais de 8 horas, às vezes fica 10, 12, 14 horas, eu falo até por mim. Quando eu vejo, são 2, 3 da manhã, eu digo, meu Deus, eu tenho que dormir, eu tenho que parar de fazer coisas para poder dormir. E o trabalho remoto está causando isso, né? O que, num primeiro momento, muitos pensaram que seria algo mais, entre aspas, salutar, digamos assim, está sendo ainda mais opressivo, ainda mais violento em relação ao trabalhador, justamente por essa questão que a doutora Noemi falou. Muitas das vezes não existe mais o direito de se desligar. Né? Há essa nova escravidão contemporânea, claro que é só muito entre aspas, porque não se compara nem a escravidão que acontecia no mundo antigo e muito menos no Brasil em relação aos escravos advindos da África, mas é uma nova escravidão, como a doutora mencionou, sem dúvida nenhuma, e a professora Cristine também, é uma nova escravidão. O que vai sair disso, como nós estamos falando aqui, é uma reconstrução de um novo mundo. O Covid-19, em que pese ser uma tragédia, né, por tantas e tantas vidas perdidas, pessoas doentes e tal, mas eu acho também que ela é uma oportunidade. Ela deveria, pelo menos, ser uma oportunidade para que a gente pudesse repensar práticas, repensar ideias, repensar políticas públicas e repensar a própria função do Estado nessa ingerência maior em relação nessa relação entre o capital e os donos e o empregado. Então, eu acho que o Covid-19 deveria dar essa oportunidade. Não sei se iremos aproveitar. E aí eu concordo com a doutora Noêmia. Acho que caminhamos a passos largos para realmente um grande esgarçamento social. Um esgarçamento social, talvez, de antigas revoluções e tal, é algo que é preocupante, sem dúvida nenhuma. Estão chegando, estamos falando em países com um capital mais desenvolvido. Em outros países, eu acho que isso ainda se torna muito mais gritante, porque a proteção é muito menor. Portanto, em termos científicos, é um momento talvez único, para a gente observar, analisar e pensar, mas pensando enquanto cidadão, não brasileiro, português, que sou também, mas cidadão do mundo, é um momento extremamente preocupante, principalmente para as conquistas em relação aos direitos e garantias fundamentais, aos direitos sociais. É algo que a gente precisa observar e continuar pesquisando, continuar atento, porque acredito que os próximos anos serão, diria até únicos na história da humanidade nessa relação laboral. Mudanças vão acontecer, aconteçam elas de forma pacífica ou não. Me parece que esse momento chegou. Vamos torcer para que a gente consiga encontrar aí um denominador comum, encontrar um progresso com uma paz social. Mas eu confesso que, infelizmente, eu não estou muito otimista em relação a isso. Obrigada, professor Tiago. Professor Rafael, gostaria que o senhor terminasse com as suas considerações. Temos 4 minutinhos para isso.
Não estamos lhe ouvindo. Tire o fone. Pode ser do headphone, talvez se tiraram e utilizar sem nada, consiga. Ih, professor, caiu. Infelizmente, a tecnologia também traz vantagens e, às vezes, traz esses reveses para a gente, né? Infelizmente, não vai dar para ouvir as considerações do professor Rafael, mas, de qualquer forma, agradeço a presença de todos, muito obrigada, né? Gostei muito das considerações de todos. Já, a partir de agora, já estou com inúmeras outras ideias para dar continuidade à minha tese, então agradeço também por esse motivo. E espero que seja o primeiro encontro de muitos, que nós possamos discutir outros assuntos, quem sabe publicarmos alguma coisa juntos também. Enfim, e fico à disposição também para o que precisarem. Agradeço em nome da professora Maria Alice, que é a professora do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da UF. Agradeço pela própria universidade e muito obrigada a todos. Foi um prazer conhecê-la, doutora Noêmia, e mais uma vez estar com você, professor Tiago. Muito obrigada. Sempre um prazer, Cristina. Um beijo grande. Espero estar novamente com esse grupo para a gente poder discutir com um pouco mais de tempo, né? Com toda certeza. Vamos marcar uma live. Muito obrigada. Eu vou convidá-los uma live lá no Novo Liceu para a gente dar continuidade nisso. Obrigada, agradeço. Foi um prazer. Obrigada, professor Tiago. Foi um prazer conhecê-lo. E eu estou à disposição. Eu sigo por aqui para qualquer evento ou debate que precisarem. Vou pegar o contato da doutora com a Cristina para a gente poder combinar uma outra live. À disposição, professor. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até logo.